A polêmica da Magazine Luiza não para. Se você se lembra, há poucos dias atrás, Magazine Luiza basicamente institucionalizou o racismo ao determinar que abriria uma seleção de novos trainees apenas para pessoas negras. E que é basicamente a definição de racismo, quando você impede que pessoas de uma determinada característica biológica tenham acesso a um certo benefício, no caso aqui é o emprego. O racismo, nesse caso, é quando ela impede pessoas brancas, orientais, indígenas de concorrerem a uma vaga de emprego em suas empresas. E ela está excluindo pessoas pobres, porque são pessoas pobres que procuram vagas de empregos como trainee. Você não vai ver um loiro de olho azul milionário indo procurar emprego na Magazine Luiza para cargo de trainee. Então, basicamente, ela exclui toda a população pobre que não seja negra, dando apenas aos negros essa oportunidade de um emprego. Mas será que é uma oportunidade? Ou é uma afirmação subliminar, racista, de que por conta própria, negros não teriam a capacidade de entrar no processo de seleção? Porque a mensagem é, se colocar um processo de seleção onde negros, brancos, indígenas e orientais possam participar juntos, os negros seriam desprivilegiados. Porque essa é a mensagem. De acordo com o que eles pensam, os negros não têm a mesma competência que as outras raças? É isso que você está falando, Magazine Luiza? Você está abrindo um precedente extremamente perigoso. Imagine se amanhã alguém coloca no jornal uma vaga para empregada doméstica, mas apenas negras. E olha que uma empregada doméstica poderia receber até mais do que um trainee na Magazine Luiza. Seria essa pessoa acusada de racismo? Certamente que sim. Então vocês veem como vocês podem ver como há dois pesos e duas medidas. Bom, como se isso já não fosse o bastante, agora, meus amigos, o Ministério Público do Trabalho determinou que todo o Brasil é racista e que todo o Brasil deve uma reparação histórica. Reparação histórica, se você não sabe, é uma narrativa marxista, uma narrativa de ruptura social que leva apenas ao rancor, ao ódio entre grupos da mesma nação. Exatamente o que a esquerda tanto procura. Ministério Público do Trabalho rejeita denúncias de racismo contra programa de trainee para negros. Ministério Público do Trabalho em São Paulo recebeu 11 queixas que foram indeferidas. Para o órgão, trata-se de ação afirmativa de reparação histórica. É isso mesmo, você aí que nunca teve um negro, que nunca maltratou, que considera negros exatamente iguais a como qualquer um, porque essa é a verdade. Você tem uma dívida histórica com essas outras raças, com pessoas de tonalidade da cor diferente. E por isso você deve pagar. Então, se você é uma pessoa branca, está miserável, passando fome, precisando de um emprego, você deve para essas pessoas e para essa empresa e para essas pessoas que receberam emprego na seleção da semana passada da Magazine Luiza. Esse tipo de pensamento é um pensamento marxista, é um pensamento de ódio contra a sociedade, que está sendo aplicado pelo Ministério Público do Trabalho. Perceba que aqui nós temos uma parte da máquina pública fomentando o racismo, fomentando o ódio entre grupos, fomentando a ruptura social. Porque são estabelecimentos, instituições como estas, que foram ao longo das últimas décadas infiltradas por pessoas que passaram pelo processo de doutrinação da educação. E esses coitados nem sabem que o que eles estão fazendo vai justamente contra o fim do preconceito racial. O Brasil não é um país racista, não há racismo estrutural. Há indivíduos preconceituosos e racistas? Sim. Sempre haverão idiotas, sempre haverão pessoas imbecis. Mas querer generalizar e dizer que o mundo inteiro, que o Brasil inteiro tem uma dívida histórica, até mesmo aquela pessoa pobre, branca de loira, ou índio pobre, ou oriental pobre, tem uma dívida histórica. Até mesmo uma pessoa que veio da África para cá agora, mas é branca, essa pessoa tem uma dívida histórica. Isso é o fim de uma sociedade sadia. Isso acaba com qualquer possibilidade de uma união nacional. Nós temos que ter um senso comum que deve ser a nossa pátria, que deve ser a nossa fé e a base da família. Isso que o Ministério Público do Trabalho é um crime. Dizer que é tudo bem para uma empresa selecionar um processo de treinamento, de seleção de trainees, baseando-se na cor da pele, isso é uma das piores coisas já feitas pelo Ministério Público do Trabalho. Curta, se inscreva e compartilhe.